Trump ele fez um anúncio, né, dizendo que ele vai impor tarifas de 25% sobre a importação do aço e do alumínio brasileiro, né? Ele já tem feito esses movimentos protecionistas de criar guerra comercial para atrair para uma negociação ali, aumentar esse poderio e essa influência americana no mundo. E ele comentou que vai começar a taxar proporcionalmente os países que colocam barreiras comerciais com os Estados Unidos, e o Brasil certamente é um dos mais afetados. E aí, Dada, qual que você acha que vai ser as consequências dessa taxação para o nosso país? Vamos lá. Uma das justificativas do Trump, eu não concordo muito quando ele fala em protecionismo da indústria nacional. Eu não gosto tipo de protecionismo. Eu sou um cara que eu defendo abertamente o livre mercado em todas as instâncias possíveis, mas quando você olha o outro lado da moeda, que não é só o protecionismo da indústria dele, mas o fato de que diversos países que vendem para lá sem taxação nenhuma atolam taxação para os Estados Unidos poder vender para o país. Então, realmente, como se disse através do Trump, ele conseguiu forçar através de taxação alguns objetivos que ele tinha em relação ao Canadá, em relação ao México, em relação à China, e talvez esse novo tipo de taxação seja novamente para forçar. O consumidor vai sair beneficiado? Não tem como saber nesse primeiro momento. Depende muito dessa guerra. Mas o Brasil depende muito das exportações para os Estados Unidos. E taxa muito alta as compras oriundas dos Estados Unidos. Então, a gente pode ver um cenário daqui a pouco tempo onde os países taxadores eles começam a perceber que precisam ter uma amizade mais franca, uma via de mão dupla com os Estados Unidos, o que para nós consumidores será uma coisa interessante. Agora, se o nosso governo resolver medir força e dizer não, a gente não precisa deles, isso aí vai com certeza. Pode até baixar o preço no primeiro momento aqui para dentro do país? Pode, mas isso para o cenário econômico brasileiro de exportação é péssimo. Então, a gente tem que aguardar os próximos capítulos. As justificativas do Trump podem ser algumas que eu não concordo muito, o resultado talvez seja benéfico. Tem que esperar. O Trump ele tem esse perfil trucador, que nem diz aqui no Sul. Ele realmente levanta todo mundo para seis, consegue as coisas um pouco na base da faca no pescoço, mas para os Estados Unidos ele foi presidente, saiu, o pessoal pediu ele de volta. E lá a eleição ela é mais demorada, mas tem quem diga que ela é bem fidedigna, que não existem muitas contestações. Então é interessante, Rafa, é interessante. Eu estou de 100% de acordo com você, né? Na dúvida, eu sempre sou pró-comércio, pró é, livre mercado entre os países, né? Eu acredito que isso tende a ser um arranjo mais benéfico para todas as partes. E um fato curioso, né, é que o Brasil ele é o país com a pior assimetria entre o que o Brasil taxa os Estados Unidos e o que os Estados Unidos coloca de taxa para o Brasil, né? Muito maior do que Turquia, do que Rússia, do que todos os outros países, né? O Brasil, né, o Lula falando, se os Estados Unidos colocar mais tarifas de importação, nós iremos taxar também. Mas vocês já fazem isso. O Brasil É, ele é um dos países mais fechados do mundo e a gente começou a ter um movimento em outra direção no último governo do Bolsonaro, né? Que a gente começou a abrir os comércios, começou a melhorar a negociação com a União Europeia, e agora a gente volta para um caminho que não deveria. Agora, a gente falou isso também em outros programas, né, que tem que também criticar quando é um político que está mais próximo da gente. Essa postura do Trump, eu acredito que seja prejudicial até mesmo para os Estados Unidos. Porque o Trump, evidentemente, tem essa disputa de influência com a China. E se ele está nessa guerra comercial com a China, por que você vai colocar uma autotaxação em 25%? Se os Estados Unidos ele importa o aço brasileiro e agora a gente vai taxar em 25%, ele está aumentando o custo de operação das empresas americanas. Não acho que isso seja uma decisão tão inteligente do ponto de vista estratégico de tornar os Estados Unidos mais competitivo, mais atrativo, e etc. Né? Então, até mesmo nesses cenários onde você tem um país que te taxa, eu acho que ter uma posição pró-livre mercado, mesmo que de maneira unilateral, você pode colocar o quanto você quiser aí, da minha parte, vai ser zerado.
eu acho que é melhor, inclusive, para o próprio país, para a economia local, para as empresas americanas. Então, não vejo isso como uma medida tão inteligente. Talvez trazer para a mesa negociação, outras coisas, pode ter essa intenção, mas não vejo como boa consequência nem para os Estados Unidos e muito menos para o Brasil. E assim, me remete a uma fala certa vez do Ciro Gomes, eu não lembro, acho que para presidente talvez, ele dizia assim, que a ideia dele era taxar outras. Eu não lembro sobre o trigo, apesar que o trigo é importado, não lembro, mas ele queria taxar determinado produto para matéria-prima que viesse de fora do Ceará, para beneficiar a indústria do Ceará. E na época, isso já, sei lá, muitos anos atrás, eu pensava, tá, mas e para o consumidor do Ceará? Vamos dizer que seja qualquer produto, vamos dizer trigo, não vou entrar se existe importação de trigo, não é isso. Mas vamos dizer que ele vai lá comprar o trigo a R$ 10 o quilo, de fora do estado. Aí vai proibir a entrada desse trigo aí, vai barrar. Agora é só o trigo produzido no Ceará, mas aí por diversos motivos custa R$ 15 o saco, o quilo, enfim. Para o consumidor final, o pão vai ficar mais caro. Então, esse tipo de proibição, no final das contas, mais uma vez, quem vai pagar a conta é o consumidor final.